Olá e bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, à primeira vista parece até meio burocrático, sabe? Um manual de instruções, quase. Exato. As referências técnicas para a atuação de psicólogas e psicólogos no CRAS-US. É um documento oficial do Conselho Federal de Psicologia. E só para situar quem nos ouve, né? CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social. E SUAS é o Sistema Único de Assistência Social. Pensa neles como a linha de frente mesmo, a porta de entrada da política de assistência social no país. Isso. Mas a nossa missão aqui vai além de decifrar a sigla. É quase uma jornada. A gente vai seguir um psicólogo saindo daquele lugar conhecido do consultório, da terapia, e caindo num território Completamente diferente. A tradicional, servem nesse campo? Ou será que um profissional novo precisa nascer ali? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? E este guia, que é a terceira edição de 2021, é a melhor bússola que a gente tem. Ele foi escrito assim, no olho do furacão da pandemia. Um momento que deixou tudo mais evidente. Exatamente. Escancarou as desigualdades, a urgência do Estado, mas ele também consolida uma virada de chave que vem lá da Constituição de 88. A psicologia brasileira, sabe, foi chamada a sair de um lugar mais elitizado para pensar o Brasil real. E como a gente vai fazer essa análise? Para entender essa jornada que você falou, o documento nos dá 4 paradas. Primeiro, a base de tudo, a dimensão ético-política. Ok. Depois, como essa psicologia se encaixa na arquitetura do SUAS. Em terceiro, o que esse profissional faz no dia a dia, na prática. E, por fim, os desafios, né? A gestão, a precarização do trabalho. Perfeito, então vamos começar por essa base, a tal dimensão ético-política. Soam como palavras grandes. Na prática, o que isso quer dizer? Que o psicólogo ali não pode ser neutro. Exatamente. É o ponto de partida mais radical. O documento estabelece que a assistência social, desde a LOAS, lá em 93, não é mais caridade, não é favor, não é ajuda. É um direito. É um direito do cidadão e um dever do Estado. Só isso já muda tudo. O psicólogo ali não está fazendo um bem para alguém. Ele está operando a garantia de um direito. Isso exige uma postura política. E o guia ancora essa postura no que ele chama de ética do cuidado. Cuidado soa tão suave, né? Mas pelo que eu estou entendendo, é uma postura de combate, não é isso? É um cuidado combativo. Não é aquele cuidado moralista que julga o jeito certo de viver. Pelo contrário, é um cuidado que reconhece as diferenças e principalmente as violências que as pessoas sofrem. Ah, entendi. O texto critica muito aquela visão de família universal, sabe? A de comercial de margarina. Ele exige que o profissional enxergue e valide os vários arranjos familiares. Casais do mesmo sexo, mães solo, pais trans. O cuidado, então, é lutar pelo reconhecimento. Exato. Lutar pela legitimidade dessas existências, que muitas vezes o próprio sistema nega. Entendi. Então, a ética é reconhecer a diversidade e a política é lutar para que essa diversidade tenha direitos. Mas o documento vai além. Ele fala de vulnerabilidade de um jeito que me pareceu bem contraintuitivo. Aqui está uma das ideias mais sofisticadas do guia. Ele usa pensadoras como a Judith Butler para dizer algo que parece surpreendente. O objetivo não é simplesmente eliminar a vulnerabilidade. Como não? Porque a vulnerabilidade é uma condição humana. Todos somos vulneráveis. A questão é que, para certas populações, essa vulnerabilidade é explorada politicamente para mantê-la sem direitos. Certo. O que o guia propõe é que o reconhecimento dessa vulnerabilidade que a gente compartilha pode ser o motor para a resistência. É dizer, sim, somos vulneráveis e é por isso que precisamos uns dos outros e de um Estado que nos proteja. A vulnerabilidade vira um ponto de conexão, de potência e não de vergonha. Nossa, isso vira a chave completamente. E essa ideia se conecta a como o documento define a pobreza, né? Não é só não ter dinheiro. Exato. O guia mostra que a pobreza é um fenômeno complexo. Ela pode ser multidimensional, falta de acesso à saúde, educação, cultura. Mas a ideia mais forte que ele traz é a do sociólogo Robert Castell, o conceito de desfiliação. Desfiliação. Pobreza para o Castell é o processo de romper os laços sociais. É quando a pessoa perde o emprego, mas também a rede de apoio da família, os amigos, seu lugar na comunidade.
Ela fica à deriva. Desfiliada. Isso. E o trabalho do psicólogo no SUAS é, em grande parte, um trabalho de refiliação, de reconstruir essas pontes. E o documento argumenta que esse processo de desfiliação não acontece por acaso. Ele tem cor e gênero. Infelizmente, sim. O texto usa conceitos pesados, mas necessários, como necropolítica, do Achille Mbembe, para mostrar como o Estado historicamente decide quem vive e quem pode morrer, abandonando populações inteiras. Principalmente a população negra. Exato. E também o conceito de feminização da pobreza, da Diana Lane, que mostra como as políticas e a estrutura social empurram desproporcionalmente as mulheres, em especial mulheres negras e mães solo, para maior precariedade. É um recado direto para o profissional, então. O guia está dizendo, psicólogo, você não pode ignorar isso. O racismo e o sexismo não são um tema extra. Eles são a estrutura que produz o sofrimento que chega até você no CRAS. Ok, essa base filosófica é poderosa. E bem desafiadora, francamente. Mas onde isso acontece? Qual é o escritório desse psicólogo? É aí que entra a sigla SUAS, certo? Exatamente. O SUAS é a arquitetura, o prédio onde essa filosofia tenta morar. Ele é organizado de forma bem inteligente, em 2 níveis. A proteção social básica, a PSB, que acontece no CRAS e é preventiva. Tipo o médico de família da assistência social? Ótima analogia. O objetivo é fortalecer os vínculos para evitar que as crises aconteçam. Já a proteção social especial, a PSE, é para quando o direito já foi violado. Casos de violência, abuso. Seria a emergência do hospital. Isso. Nosso foco hoje é na básica, no CRAS, nesse trabalho de prevenção. E nesse trabalho, o guia fala em matricialidade sociofamiliar. O que significa isso? O foco é sempre a família? É o foco, mas não do jeito que a gente imagina. A política entende que a família é o primeiro núcleo de proteção. Se a família está forte, o indivíduo está mais protegido. Mas é uma visão ampliada de família, como a gente já falou. Certo. E como se fortalece essa família? Com base em 3 pilares. O primeiro é a intersetorialidade. O CRAS tem que conversar com o posto de saúde, com a escola, com o conselho tutelar. Não trabalha sozinho. Nunca. O segundo é a territorialização. O profissional precisa conhecer o bairro onde atua. Não o mapa, a vida do bairro. A igreja mais ativa, onde as crianças brincam, a linha de ônibus. Entender a dinâmica do lugar. Perfeito. E o terceiro é a participação, que é um incentivo constante para que os próprios usuários se tornem protagonistas, participem das decisões. E o objetivo final de tudo isso é garantir o que a política chama de seguranças. Eu vi isso no texto e achei bem interessante. Sim, são 3 seguranças fundamentais. A primeira é a de sobrevivência. Renda, comida na mesa. Programas como o Bolsa Família entram aí. O básico. O básico. A segunda é a de acolhida, que é ter um lugar seguro, um abrigo. Mas a terceira é a mais sutil e a que mais tem a ver com o trabalho da psicologia. A segurança de convívio. Segurança de convívio. Isso é um direito. O direito de ter amigos, de ter laços com a família, com a comunidade. Como o Estado pode garantir algo tão íntimo? Ele não dá amigos a alguém, claro, mas ele cria as condições para que esses laços possam existir. O trabalho do psicólogo é entender como a pobreza, o isolamento, a vergonha, como tudo isso impede as pessoas de conviver. E a partir daí, criar espaços. Isso. Oficinas, grupos, eventos comunitários, onde as pessoas possam se encontrar e reconstruir a confiança. É aqui que entra um conceito fundamental que o guia cita, da psicóloga Bader Sawaya: o sofrimento ético-político. E esse é um ponto que realmente me pegou. Explica melhor essa ideia. É uma virada de chave. O guia diz que a angústia de uma mãe por não ter o que dar de comer para o filho, ou a depressão de um jovem que não consegue emprego por ser negro e morar na periferia, não são só sintomas clínicos. Exatamente. Como a gente tratou no outro episódio, não é porque uma pessoa é pobre e não pode comprar tentilhinho pronto coparão de arrasquiço, por escolha, que o sofrimento deve ser invisível. Não são. É um sofrimento ético-político. É uma ferida causada diretamente pela injustiça, pela desigualdade.
A psicologia, nesse contexto, não atua para curar a ferida individualmente, mas para, junto com a pessoa, apontar o que a causou. O alvo muda do indivíduo para a estrutura social. Certo. Entendi a teoria, a estrutura e o alvo. Mas se eu seguisse um psicólogo do CRAS por um dia, o que eu veria na prática? Quais são as ferramentas dele? O dia a dia é bem dinâmico. A primeira ferramenta é a acolhida. É o primeiro contato. Não é só preencher um cadastro, é uma escuta qualificada para entender a demanda real, que muitas vezes está escondida por trás de um pedido de cesta básica. E depois da acolhida? Pode começar um acompanhamento familiar, que é um processo contínuo. A equipe e a família constroem juntos um plano. E outra ferramenta poderosa são as oficinas com famílias e ações comunitárias. Que são aqueles espaços de convívio que você mencionou. Exatamente. Grupos para discutir temas de interesse, como violência doméstica, criação de filhos. É ali que se fortalece o tal do convívio. E o guia também fala das visitas domiciliares, mas com um tom de alerta bem forte. Sim, e esse alerta é crucial. A visita domiciliar pode ser uma ferramenta potente para entender o contexto da família. Mas o guia adverte, tem que ser com consentimento, agendada, com objetivo claro. Senão vira fiscalização. Vira. Pode adquirir um caráter policialesco, de invasão. A relação tem que ser de confiança, não de vigilância. E no meio de tudo isso, o guia faz uma distinção que me parece a mais importante de todas. O trabalho do psicólogo no CRAS não é psicoterapia. O documento bate nessa tecla várias vezes. A escuta, no CRAS, é psicossocial. O foco é entender como os problemas sociais impactam a vida e buscar soluções coletivas de garantia de direitos. Espere um pouco. Isso parece contraintuitivo. Se uma pessoa chega com um sofrimento profundo, a primeira coisa que se pensa é em terapia. Como um psicólogo pode não fazer psicoterapia? Qual a ferramenta que ele usa no lugar? É uma ótima pergunta porque toca no centro da questão. A ferramenta principal é a escuta qualificada, mas com um objetivo diferente. O psicólogo no CRAS não vai investigar o inconsciente, os traumas de infância, para uma elaboração clínica, sabe? Então o que ele faz? Ele vai ouvir aquela história de sofrimento e conectá-la ao contexto. Essa sua angústia tem a ver com a falta de creche para o seu filho, com a violência no bairro. A intervenção é para fortalecer a pessoa para que ela lide com o problema social. E se ele identificar que a pessoa precisa de terapia mesmo? Aí ele tem o dever de encaminhar para a rede de saúde, para um CAPS. Uma coisa não exclui a outra, entende? Mas são atuações distintas em caixinhas diferentes do sistema. O psicólogo no CRAS é um articulador de direitos. O da saúde é um clínico. Faz sentido. E ele não faz isso sozinho, certo? De forma alguma. O trabalho é sempre em equipe. A equipe mínima do CRAS tem um psicólogo e um assistente social. Trabalham juntos, mas o guia é bem ético ao dizer que cada um responde por sua profissão. Relatórios são assinados separadamente. E existem métodos para guiar esse trabalho? Sim, o SUAS propõe metodologias bem interessantes, como a pedagogia problematizadora, inspirada em Paulo Freire, e a pesquisa-ação. Pedagogia problematizadora, pesquisa-ação. Isso soa bem acadêmico. Como isso se parece na prática numa oficina com 5 mães numa sala comunitária? É mais simples do que parece. Em vez de o psicólogo chegar com uma palestra pronta sobre limites na educação dos filhos, a abordagem problematizadora parte da realidade daquelas mães. Ah, ele perguntaria para elas. Exato. Perguntaria quais as maiores dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia com seus filhos aqui no bairro. E a partir das respostas, o grupo constrói o conhecimento junto, não tem hierarquia do saber, é isso que o documento chama de abordagem crítico-emancipatória. Essa ideia de uma abordagem crítico-emancipatória soa bem no papel, mas me pergunto quão viável ela é. A gente está falando de um serviço público, muitas vezes com poucos recursos, equipes sobrecarregadas. Não tem um risco disso virar só um jargão bonito? Você tocou no ponto nevrálgico, no grande mas dessa história. O documento desenha um projeto assim, avançadíssimo, potente, mas ele mesmo reconhece o abismo que existe entre a ideia e a execução.
E é isso que nos leva ao nosso último eixo, a gestão e os desafios do trabalho. Exato. O plano é incrível. Um profissional engajado, com uma metodologia transformadora, parece bom demais para ser verdade. Onde é que a realidade cobra o seu preço? O guia aponta para uma tensão central. O SUAS se expandiu muito, criou milhares de empregos para psicólogos, assistentes sociais. Foi uma conquista. Porém, grande parte dessa expansão veio com uma precarização imensa do trabalho. Como assim? Contratos temporários, salários baixos, terceirização, uma rotatividade altíssima de profissionais. Os dados que o documento traz do Censo SUAS de 2019 são chocantes. Quais são os números? Em 2019, só 30% dos municípios do Brasil tinham uma estrutura formal de gestão do trabalho no SUAS. Mais de 80% não tinham um plano de cargos, carreiras e salários. Nossa, mais de 80%. Isso significa que a maioria trabalha sem perspectiva, sem estabilidade. E embora o psicólogo seja obrigatório, em 2019 tinha uns 10.700 psicólogos nos CRAS, contra mais de 21 mil assistentes sociais. Ainda falta muito para ter paridade. Então temos uma política super avançada sendo executada por profissionais em contratos temporários, sem plano de carreira. Isso parece uma receita para o desastre. É um paradoxo cruel. A falta de estabilidade, de valorização, compromete a alma do trabalho. Como um profissional pode construir vínculo de confiança com a comunidade se ele nem sabe se vai estar ali daqui a 6 meses? Impossível. A alta rotatividade quebra tudo. Quebra tudo, mina a relação com os usuários e, claro, gera um sofrimento imenso no próprio trabalhador. Leva a casa de burnout, de adoecimento mental. O cuidador também precisa de cuidado, né? E o sistema falha em cuidados seus. E qual a saída que o documento aponta? Só constatar o problema? Não, ele faz um chamado à ação. O guia convoca os psicólogos a se engajarem no que se chama de controle social. Que é? Participar ativamente dos conselhos de assistência social, dos fóruns de trabalhadores, dos espaços de debate. A ideia é que a luta por melhores condições de trabalho não é uma questão só da categoria, sabe? É uma luta pela qualidade do serviço prestado à população. Entendi. Lutar por um concurso público, por um plano de carreira. É lutar para que a Dona Maria, que é acompanhada pelo CRAS, tenha um profissional de referência que fique ali, que conheça a história dela. Fazendo uma síntese da nossa jornada, então. O guia revela uma psicologia que teve que se reinventar completamente. Teve que sair do divã. Exato. Tira o jaleco branco, pisa no barro do território. É uma psicologia que entende que não dá para falar de saúde mental sem falar de justiça social, de moradia, de racismo, de emprego. Uma psicologia que vai para o chão da vida, como se diz. Isso. Perfeitamente. A grande lição do documento é essa conexão que não dá para separar entre o individual e o estrutural. O sofrimento de uma família por falta de saneamento básico não é um problema só psicológico. É uma questão de direitos, de política urbana, de saúde pública. E o papel do psicólogo é ajudar a fazer essas conexões. Exatamente. Ajudar a comunidade a nomear as injustiças e a se organizar para lutar por seus direitos. É um profissional que trabalha para fortalecer vínculos, promover autonomia e, no fundo, construir cidadania. O que nos deixa com uma reflexão final, quase uma provocação. O documento defende com unhas e dentes essa abordagem crítico-emancipatória, que busca não só amparar, mas também conscientizar. E isso nos leva a uma questão mais profunda. E qual seria? O objetivo final da assistência social deveria ser só mitigar os efeitos da pobreza dando peixe e um suporte para a pessoa aguentar a vida dura? Ou deveria ser fornecer às comunidades as ferramentas para questionar e transformar as próprias estruturas que produzem a desigualdade? O que acontece quando uma política pública se propõe não apenas a ajudar, mas a politizar? É um campo complexo, cheio de tensões, mas que aponta para um horizonte de transformação social muito potente. E essa é a provocação que esse documento nos deixa.